Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para mais uma reunião do grupo de pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, sob a liderança do professor Paulo Lobo, com a colaboração da professora Fabiola Lobo e do professor Marcos Errá. Teremos hoje, 24 de novembro de 2023, teremos a apresentação de Paula Falcão, nossa colega, ela que está escrevendo a tese sobre planejamento patrimonial, vai falar do problema da extraterritorialidade dos bens digitais, né? Ou seja, a questão dos bens que se encontram fora do país. E aí, Paula, fique à vontade. Vou mutar aqui o meu microfone e você já pode começar. Boa tarde a todas e a todos. Uma alegria esse reencontro e alegria maior por poder dividir com vocês um pouco das minhas inquietações, buscando inclusive ajuda, né, nas minhas reflexões sobre o tema. Como o Gustavo falou, a minha tese, ela trabalha com o planejamento patrimonial, familiar e sucessório de acervo digital. E qualquer pessoa que pensa em planejamento, em fazer um planejamento patrimonial, pensa em fazê-lo de uma maneira segura, né? Para buscar a segurança jurídica e conseguir dar destinação aos bens de forma adequada, com base nas suas vontades. Então, pensando no ambiente familiar, num planejamento familiar, ajustes em relação a namoro, união estável, casamento, relações de parentalidade em relação ao patrimônio de ascendentes e descendentes, em relação ao planejamento sucessório, destinação dos bens para depois da morte. Então, todo mundo que busca um planejamento, fazer um planejamento patrimonial, familiar e sucessório, quer ficar seguro de que aquela organização, aquela ideia da organização patrimonial, ela vai ser cumprida. E quando a gente fala desse planejamento, existem vários desafios, né? Desafio de como identificar a melhor estrutura, o melhor instrumento, desafio de identificar, de conseguir colocar dentro dos parâmetros postos na lei em relação às questões de validade, de garantia de produção de efeitos. E um dos desafios que a gente tem hoje nesse planejamento é fincar o olhar na perspectiva dos bens digitais, né? Hoje, pensar no universo digital, pensar na movimentação, na circulação de riquezas, é algo extremamente atual, extremamente constante na vida da gente. Por vezes, inevitavelmente, a gente manuseia acervo digital com conteúdo patrimonial e às vezes nem percebe, né? Algumas outras pessoas, elas têm essa percepção e elas já querem se organizar para evitar maiores conflitos. De vários desafios, né, dos vários desafios existentes num simples planejamento patrimonial, familiar e sucessório, já voltando para o acervo digital, tem um que é muito forte, e que inclusive ele acaba sendo até mais constante do que em relação aos bens que não são digitais, que diz respeito à questão da territorialidade desses bens. Por que isso? Quando a gente pensa no universo digital, é como se a gente vivesse, a gente pensasse num universo paralelo, num mundo paralelo. E quando eu falo paralelo, porque o mundo físico, ele facilmente é dividido e facilmente a gente consegue ver fronteiras, né? Inclusive com a aplicação fácil da soberania, do espaço territorial, espaço físico, a gente consegue identificar onde a legislação brasileira é aplicável, para identificar quais as melhores maneiras de aplicar uma norma, de prever problemas, de pensar numa segurança jurídica. Então, o mundo físico, ele permite que a gente faça isso com maior facilidade, ainda que os bens sejam móveis, porque a gente consegue ver a materialidade, os bens corpóreos e saber onde eles estão. Mas quando a gente pensa no universo digital, o grande desafio desse universo digital é justamente identificar onde é que esses bens digitais, onde é que esse acervo digital de conteúdo patrimonial, de conteúdo econômico,
ele está situado. E isso é relevante quando a gente pensa num planejamento patrimonial. Porque pensar num planejamento patrimonial, seja familiar, seja sucessório, envolve a gente entender quais os limites jurídicos para fazer um planejamento de maneira adequada e de forma segura. E eu só vou conseguir entender esses limites jurídicos quando eu souber a base territorial desses bens e qual a legislação que eu consigo aplicar. Porque sabendo a base territorial desses bens, sabendo a legislação que eu consigo aplicar, eu consigo definir, estudar aquela legislação, verificar quais são os requisitos de validade, os requisitos para a produção do efeito, dos efeitos pretendidos. Eu consigo prever os problemas, eu consigo delimitar, eu consigo aplicar as vontades, para que essas vontades não sejam questionadas em momento posterior. Então, pensar nesse universo digital envolve o desafio básico, que é o desafio jurídico, da gente conseguir identificar a legislação adequada de como aplicar, e também envolve o desafio prático, desafio concreto, que inclusive não é nem um tanto um desafio jurídico, que é a parte tecnológica mesmo. O universo digital, ele é um universo que se tem pouco controle, pouca regulação no mundo todo, não apenas no Brasil, pouca regulação, pouco controle. A possibilidade de circulação sem esse controle é muito fácil, inclusive de burlar é muito fácil. Né? Só para dar um exemplo, eu estava conversando com um colega que ele joga muito e em uma das contas que ele tem de jogos, ele comentou que ele já conseguiu ganhar alguns ativos digitais, a ponto dele ter, na época que ele comentou comigo, quase US$ 20.000 de ativo digital, numa plataforma de jogo que é hospedada em um determinado país. Essa plataforma é proibida no Brasil, mas ele consegue, através da burla tecnologia, ter acesso a essa plataforma e constrói patrimônio digital, a ponto de ter quase US$ 20.000 de ativos digitais que podem ser facilmente negociados e trocados. E ele brincando chegou até a comentar, hoje eu vivo em união estável, e se eu de repente dissolver essa união, eu consigo esconder esses US$ 20.000 tranquilamente da partilha. Então, ele comentando, ele fazendo esse tipo de comentário, a gente trazendo aqui para um aspecto de planejamento, para um aspecto preventivo, como eu disse, o desafio já começa nessa questão concreta do manuseio, de como identificar, de como manusear os próprios bens digitais. É possível a gente trocar de país facilmente? As plataformas, as pessoas elas podem hoje trocar, negociar, fazer negociações, ou fazer hospedagem das plataformas em países diferentes. E aí, com esse caminho, essa distribuição no mundo todo, é, pensar no planejamento é você conseguir, na prática, identificar qual lugar, como é que eu vou identificar qual lugar de hospedagem, qual lugar desse bem, a mobilidade dele, a mobilidade do acervo digital, a possibilidade de circulação, ela é muito fácil, muito rápido. A possibilidade de burlar também a própria segurança tecnológica, né? VPN hoje é um tipo de estratégia que vários adolescentes usam para poder conseguir ter acesso a jogos, que aqui, a jogos e a plataformas que circulam riquezas, que aqui no Brasil as pessoas elas não conseguem. Então, nesse aspecto do planejamento, fazer a análise do tipo de acervo, do tipo de bem digital, é importante para poder a gente identificar qual bem digital, que aí a gente pode ter desde criptoativos ou diversos outros que possam ter valor econômico, como também identificar o risco dessa mobilidade, dessa transferência de país para país. E aí, consequentemente, ao identificar esse risco, escolher a melhor estratégia. Qual seria agora a melhor estratégia para fazer cumprir, fazer valer as vontades do planejador
com esse tipo de bem, com um bem que é de fácil circulação, que a própria plataforma pode transformar. E aí vem o outro desafio, que é identificar o instrumento adequado dentro dos limites adequados. Então, o planejador, aquele que está fazendo o planejamento patrimonial de acervo digital, precisa ter em mente algumas questões do próprio direito internacional público para a escolha da lei aplicável, o domicílio, identificar o domicílio do decujus, né? Onde é que esse planejador, os seus familiares, os seus herdeiros, eles estão situados, né? O tipo de bem, a adequação, a adaptação da vontade desse planejador, dessa pessoa que está fazendo o planejamento, querendo organizar os seus bens, em relação ao aspecto familiar, em relação ao aspecto sucessório, diante de risco de fracionamento, fracionamento do próprio bem, fracionamento desse bem para caminhar para países diferentes e, consequentemente, ter legislações, ter normas diferentes a serem aplicadas. Então, aquele que está pensando em fazer um planejamento patrimonial de acervo digital, para além dos desafios de um planejamento comum, tem que pensar na questão concreta mesmo da tecnologia, dominar, manejar bem essa tecnologia, para ver a possibilidade de fazer a sucessão, se aquela plataforma ela permite, se o próprio país permite o acesso, verificar também a possibilidade de, depois de eventual partilha, partilha física mesmo, a física material desse acervo digital, possibilidade de dividir entre outras pessoas, ou de não se admitir essa divisibilidade, a possibilidade de se admitir um condomínio. Então, fazer essa adaptação da legislação que vai ser aplicada, identificar o local onde esse bem ele está situado e ver quais são os parâmetros que podem ser utilizados. E aí, hoje, já existem profissionais, eu estava fazendo pesquisas, que já existem algumas plataformas no Brasil, no mundo, desculpa, que oferecem esse tipo de serviço, o serviço para viabilidade, para análise do tipo de bem, qual o bem, qual a característica daquele bem digital, daquele patrimônio digital, né, e as relações daquele bem com o país, com alguns países. Alguns países, por exemplo, não admitem, juridicamente, não admitem a transmissão dos bens e a negociação dos bens fora daquele país, daquela origem, daquela base territorial. Mas com o acervo digital, isso acaba sendo possível, burlando inclusive a legislação. E aí, o planejador, ele precisa ter essa visão de conseguir compreender o tipo de bem e fazer essa relação, essa ligação com a vontade, para ver se é possível. Aqui no Brasil, eu dei uma analisada em decisões judiciais para ver se tinha alguma coisa, procurei algumas plataformas, alguns tribunais, para ver se tinha alguma coisa falando sobre essa partilha, esse planejamento de acervo digital, e eu encontrei pouquíssimas. Decisões, elas se limitam a discutir milhas aéreas, a possibilidade de herança, a discussão se algumas plataformas elas permitem ou não permitem a transmissão, a divisão entre cônjuges, a transmissão entre membros de família. Mas eu não achei aqui no Brasil nada especificamente ainda, né? Vou continuar procurando, não achei nada especificamente sobre bens digitais fora do Brasil. Como fazer isso de maneira segura. Então, a dificuldade de resolver problemas concretos, de ver solução de problemas concretos, as soluções dadas de problemas concretos, também traz a dificuldade de se planejar de uma maneira segura, né? De pensar como é que os tribunais eles conseguem visualizar isso. Eu cheguei a mandar mensagem para alguns colegas que estão fora, que estão pesquisando sobre acervo digital também, para ver se em algum outro país já se discutia essa questão do planejamento, e todos que me responderam disseram que ainda não tinha essa discussão, não tinha esse posicionamento ainda, pelo menos eles não tinham encontrado. Então, hoje é um dos grandes desafios
para quem faz o planejamento patrimonial familiar e sucessório, é identificar esse acervo digital, identificar valor, identificar forma de divisão, identificar acesso, o próprio limite brasileiro para ter acesso a esse acervo digital, que muitas vezes as pessoas constroem patrimônio burlando a própria esfera do Brasil, como esse exemplo que eu dei desse colega que tem acesso a um jogo, que constrói patrimônio, que tem hoje um acervo de quase 20 mil dólares, que é um valor considerável, e que provavelmente a justiça brasileira, numa análise, não teria facilidade de ter até acesso para fazer sequer uma compensação, por exemplo, numa discussão, numa transmissão de herança. Então, hoje, a grande dificuldade do planejamento em relação a esses ativos digitais que estão hospedados fora do Brasil é justamente encontrá-los, encontrar esses bens, saber onde eles estão efetivamente hospedados e fazer essa compatibilidade da legislação brasileira, da vontade de quem está fazendo o planejamento, com a possibilidade de fazer com que haja a produção dos efeitos pretendidos na hora de se fazer um planejamento. E aí hoje eu não tenho hoje ainda pontos objetivos para dizer como é que seria um planejamento seguro, adequado, de maneira geral, sem ser aquele de analisar, sem ser a análise de cada bem em relação a cada país específico. E ainda assim, mesmo com essa análise, numa situação concreta ainda existe essa fragilidade. Então, hoje é um grande desafio para quem faz planejamento de acervo digital, conseguir fazer esse planejamento de forma segura, fazendo essa costura entre o direito brasileiro, direito internacional privado, né, e a escolha, especialmente a identificação da lei aplicável. Então, hoje, esse é o grande desafio que a gente tem, que a gente encontra para quem faz planejamento patrimonial de acervo digital. Bem, essas foram as minhas observações sobre o tema. Eu continuo pesquisando o tema e gostaria de ouvi-los para me ajudar e a estimular para ver se eu consigo encontrar ainda mais pontos importantes e colocar na tese. Agradeço demais a oportunidade. Tudo bem, Paula. Excelente sua exposição, muito clara e né, delimitando muito bem aí seu problema. Agora a gente já está com a sala mais cheia. Contamos aí com a presença de Luciana Brasileiro, Maria Rita e Pablo Malheiros, que inclusive já escreveu, né, sobre o tema da herança digital. Se quiser, inclusive, Pablo, se estiver nos ouvindo, quiser participar, é só avisar por aqui. Alguém quer começar fazendo alguma observação? Vou deixar o professor Paulo falar ao final. Peraí, pronto. O microfone, Lu. Pronto. Gente, boa tarde, gente, tudo bom? Ô, Paulinha, queria começar pedindo desculpas a você, especialmente, mas a todos os demais pelo atraso. A gente terminou ficando um pouquinho preso aqui numa reunião e estávamos aqui na angústia, olhando o relógio, querendo sair da reunião para poder entrar aqui. Mas quero começar parabenizando, primeiro, a sua didática, a forma de exposição. Você sempre maravilhosa, sempre falando uma linguagem que todo mundo escuta, todo mundo entende, ainda que num tema tão arenoso. E segundo, parabenizar pela escolha do tema. Eu sou uma curiosa desse tema, mas mais do que uma curiosa, acho que eu sou uma grande preocupada com esse tema, por ter que, assim, por a gente saber que a gente lida cada vez mais com a questão do acervo digital dentro dos processos judiciais, mas principalmente fora dos processos judiciais. Como eu cheguei um pouco atrasada, você vai me perdoar se eu fizer uma pergunta de algo que você já tenha dito, mas o que me preocupa pontualmente é como vamos criar mecanismos, porque assim, criar mecanismos para identificar a existência desses bens digitais e garantir que esses bens digitais estejam nas partilhas, estejam nos planejamentos, eu acho que é um grande desafio, né? Porque a gente passa pela questão, primeiro,
do problema de regulação, porque a gente não tem uma regulação internacional a respeito dos bens digitais, e mais do que isso, a gente não tem a garantia de que a gente vai conseguir identificar esses bens digitais para que eles façam parte das partilhas e dos próprios planejamentos. Acho que a questão do planejamento vai passar muito por uma questão de ordem ética, né, da responsabilidade das pessoas de informarem, por exemplo, a pessoa que você conhece, de dizer que não vai passar por uma eventual partilha de bens, esses 20 mil dólares que ele tem em patrimônio em acervo digital, mas eu fico pensando sempre em como a gente não prevenir, mas como a gente vai criar um mecanismo para eventualmente punir quando da identificação de que aquele acervo digital passou ao largo de uma partilha, se a gente, por exemplo, aplicaria a pena de sonegados, se a gente, por exemplo, aplicaria, se existe já dentro da tua pesquisa algo nesse sentido, né, para punir, porque o trabalho preventivo eu acho que vai ser quase que doutrinário, né, mas a punição do ponto de vista processual, era essa a minha dúvida. Beijo, Bem, Patrícia. Lu, obrigada pelas considerações. São dois grandes desafios, né? Como você comentou, identificar o bem, encontrar o bem, hoje eu acho que inclusive é o maior de todos, porque é fácil burlar. Eu estava dando aula sobre regime de bens, e aí tinha uma pessoa que chegou para mim e disse assim, professora, um homem, né? E aquilo me incomodou bastante. Ela disse assim, professora, hoje é muito fácil a gente conseguir esconder bens. Ou a gente esconde bens hoje comprando gado, gado macho, ou a gente esconde bens comprando acervo digital. E ele, quando disse isso, assim, falou na maior naturalidade, na maior tranquilidade, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E ele acaba tendo razão. Infelizmente, ele acaba tendo razão em relação à facilidade de esconder. Não que isso é adequado. E hoje é fácil, é muito fácil a gente esconder um acervo digital. Por quê? Porque a gente constrói acervo digital bastando ter e-mail, uma conta, né, e uma senha. Então, existe sim essa dificuldade. Existe a dificuldade de fazer a varredura. Alguns a gente até consegue, algumas plataformas brasileiras, a gente consegue fazer isso, mas algumas outras não conseguem. Fazer a varredura, fazer a identificação, e aí é fácil esconder a senha. Então, hoje o grande desafio é o desafio concreto mesmo da própria tecnologia, que aí foge bastante da questão jurídica. E aí eu já pensei sim na tese, em relação a havendo a sonegação, sendo descoberto depois, e algumas pessoas podem até descobrir, só vão ter dificuldade de provar, mas sendo descoberto e tendo condições de provar a existência desses bens, eu entendo sim pela possibilidade da perda desses bens, da punição pela perda. Inclusive, é uma das minhas sugestões que eu estou apresentando nesse capítulo da tese, tanto em relação ao planejamento patrimonial familiar, como também ao sucessório, né? Seria uma punição pela ideia da violação da eticidade, né? Já da boa-fé das relações, da ausência de boa-fé nas relações privadas. Então, eu penso sim, já tinha até colocado isso já no desenvolvimento da tese, como forma de punição, sim, especialmente diante da dificuldade de se conseguir identificar. Então, uma vez identificado, que haja essa punição, sim. É, eu vou passar a palavra para a Patrícia, que ela se inscreveu, mas antes, e sem contar que o Estado brasileiro não toma conhecimento, evidentemente, né, desse patrimônio. Às vezes, primeiro que o CPF não é um documento, né, ele só vale para o Brasil, e muitas vezes você não precisa nem fornecer, né? Não, não precisa. E outra, sabe o que é que acontece, Gustavo, também? É que como fazer uma conta numa plataforma digital não passa por uma fiscalização, você facilmente faz conta com o CPF de outras pessoas, ou até mesmo com dados de outras pessoas, né? Com pessoas semi-analfabetas. Você pode pegar aí alguém que seja um analfabeto digital e que nunca vai ter acesso àquilo. Então, há uma dificuldade de fazer rastreio, há uma dificuldade de fazer o controle, infelizmente. E como você também falou, em outros países sequer exige CPF.
Patrícia, é sua palavra, à vontade. Não, era só para complementar, né, o que Lu e Paula falaram. Paulinha, adorei sua apresentação. E eu acho que muitas vezes, quando a ética não vem naturalmente, ela precisa vir através da sanção, né? E aí eu acho que essa falta, e aí não só com relação aos bens digitais, mas como a fraude patrimonial como um todo, na partilha de bens, isso acaba sendo um estímulo, porque a pessoa diz, assim, eu vou esconder, porque se eu esconder e der certo, bom, eu tipo, vou me beneficiar. Se eu esconder e der errado, eu não vou ter prejuízo, tipo assim, prejuízo além do que, né, o que a lei estabelece em relação à divisão do patrimônio comum. Então, essa questão tem até, acho que nós tem um projeto de lei de 2019 que visa trazer o Instituto da Sonegação para a partilha de bens, né? E aí eu acho super interessante isso, porque isso aí seria talvez um estímulo, digamos assim, né? Para que as pessoas pensassem duas vezes. Lógico, podia contar ainda com essa dificuldade de encontrar esse acervo digital, mas sob o risco de perder todos os direitos sobre ele. Porque você simplesmente ocultar e não ter nenhuma sanção, e você, então tá certo. Então, agora que o que eu tentei fraudar não funcionou, então vamos dividir tudo certinho como manda a lei. E essa é uma aposta de vários, né? Inclusive sem ser bens digitais. Já voltando aqui para bens materiais mesmo. E é engraçado como a gente escuta isso de uma forma muito tranquila, como se fosse algo natural, né? O esconder, o burlar, para muitos é algo realmente natural. Fazer inclusive a blindagem, né? Patrimonial que a gente costuma utilizar essa expressão para tentativa de fraude. Pois é, e encontra um campo extremamente fértil, né? Sabe? Demais, mais. Então, mais alguém quer fazer alguma intervenção? Ô, Paula, talvez você possa se valer também da sobrepartilha, tomando esse instituto como empréstimo, né, da sobrepartilha. Recentemente teve até uma decisão do STJ, analisando, no caso concreto, se teria havido ou não má-fé e as perdas e danos, né, além da sobrepartilha. Então, eventualmente, também pode ser até um caminho que você pode pensar de tomar por empréstimo essas situações para os bens digitais. Isso, para tentar adequar, né, professora? É, A legislação que já existe a essa nova exatamente, realidade. exatamente, para dizer que no direito brasileiro já tem essa situação de sobrepartilha e principalmente quando é uma situação em que o bem digamos, é omitido, né, de má fé, então isso daí está sendo já tranquilo nos tribunais superiores. Isso. E aí, pensando já na extraterritorialidade desses bens, fazer uma forma de compensação, porque há uma dificuldade até de fazer a Sim, intervenção direta, né, nos bens hospedados fora do Brasil, bens até exatamente. que dentro da legislação que no Brasil, que é proibida a utilização e o manejo aqui no Brasil, mas que as pessoas acabam burlando. Então, fazer uma forma de compensação. Se for descoberto, porque a grande dificuldade é até a questão prática mesmo, da descoberta. A grande dificuldade é o descobrir a existência desses bens, por exemplo, eu fico imaginando esse colega, né, da esposa da companheira que sabe que ele joga, que já ouviu dizer que existiam aqueles bens, mas que não consegue ter acesso. Não sabe qual. E se pegar o computador para fazer, de repente, ou o celular, para de repente fazer uma perícia, a possibilidade de encontrar a plataforma, mas você não consegue ter acesso à senha, não consegue ter acesso ao conteúdo da conta. Então, acaba não conseguindo. A grande dificuldade é a prática mesmo, de fazer esse planejamento e fazer o controle. E também pensar na legislação até aplicável, a depender do lugar onde essa plataforma estiver hospedada. E aí, dependendo da situação, é pensar numa compensação mesmo. Nessas horas Exatamente. a gente vê que estamos vivendo numa terra de ninguém, né? Que É, não tem regra,
é irrastreável essas criptoativos. Essa história do gado, Paulinha, que você falou, eu assisti uma palestra do Braulio, lá do Rio Grande do Sul, que eu fiquei chocada com as informações que ele passou com relação a como as pessoas fazem fraude de partilha de bens, fraude de partilha, tanto em divórcio, né, quanto na sucessão, colocando todo o dinheiro no gado, porque não existe nenhum órgão que controle a compra, a aquisição desses animais, né? Exceto animais assim de pura raça, que aí, no caso, cavalos. A gente uma vez até pegou um processo de inventário que a gente teve que ir a gente teve que ir no local, contar os bois com o Já oficial peguei. de justiça, um por um, andando no carro com o oficial de justiça, e aí dizia aquele marrom, aquele branco de pintinha branca. E era surreal, assim, eu dava gargalhadas, porque eu dizia, minha gente, é inacreditável, porque você faz a contagem e você não sabe nem se Ou aquela que se você contagem que contou você de não fez novo, é né? correta, né? Porque eu dizia, eu acho que aquele ali a gente já viu e ele se deslocou até aqui. E não existe. A gente conseguiu rastrear alguns através do controle de vacinação, né? E a sensação que eu tenho com relação ao acervo digital, para não mudar não fugir do tema, é essa, assim, é terra de ninguém. Se você não tiver senha de criptomoedas, por exemplo, a pessoa morrer com a senha da criptomoeda, ninguém acha, ninguém herda. Não é porque ele quis burlar, né? Mas é porque realmente ninguém consegue rastrear. Exatamente. E veja, e ainda tem um outro problema, saindo só um pouquinho aqui do foco, né, que é a extraterritorialidade, é até a questão de você conseguir burlar a legítima e outras regras de partilha com isso. Porque é muito fácil, você não precisa colocar isso em testamento, basta chegar para o filho preferido e dizer o seguinte: ó, aqui, meu filho, a senha, aqui está toda a minha fortuna, eu transferi, consegui transformar tudo que eu tinha de material em ativo digital, o login é esse, a senha é essa não conta a ninguém, né? E até tem isso também. E há uma dificuldade da própria justiça brasileira, uma dificuldade prática mesmo de fazer esse rastreamento, de onde encontrar esse acervo digital. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo, né? E há essa dificuldade de encontrar. Ainda que você saiba, eu ouvi dizer que é tal plataforma, mas há uma dificuldade de se ter acesso. É verdade. E Geraldo, quer falar alguma coisa? O Banco Central, o que é que diz das criptomoedas? Na verdade, até Gustavo, eu estava até pensando nisso ainda há pouco. O Banco Central, ele, de fato, ele vai fazer, ele até vai abrir uma consulta pública para regulação das criptomoedas, na verdade, nem das criptomoedas, das exchanges que abrigam as criptomoedas, né? Então, até com relação a essa questão, em se tratando do território brasileiro, desde que esses ativos sejam registrados nessas exchanges, então é rastreável, né? Mas a gente sabe que uma boa parte dessas relações que terminam por criar esses ativos digitais são relações que eles chamam peer-to-peer, né? De pessoa para pessoa. Então, ou seja, eles não passam por uma câmara que regula isso daí. Então, todas essas transações que passam de uma pessoa para outra diretamente, sem ter uma centralizadora, isso daí, quer dizer, com a tecnologia que a gente tem hoje, fica quase que irrastreável, né? Porque você aí estaria, digamos assim, entrando nessa relação privada entre duas pessoas que estão utilizando uma plataforma para transferir ativos, né? Então, é uma questão, quer dizer, se você tratar dessa questão da extraterritorialidade, tentando dar digamos assim, uma roupagem em que você consiga fazer algum tipo de rastreamento, é algo hoje muito difícil, principalmente porque a ideia de várias pessoas é exatamente esconder esse patrimônio, né? E essa é uma maneira, digamos assim, eficaz de você esconder esse patrimônio hoje. Que a gente não tem um controle. Essa falta de controle não é só no Brasil, é no mundo todo, né?
Tanto é que existe até algumas diretivas europeias aí, no sentido de tentar regular alguns pontos dessas questões, né? Mas, na prática, elas são infrutíferas, porque quando a justiça pretende fazer um rastreamento, não consegue saber até onde vou fazer um rastreamento, qual vai ser o órgão ao qual eu vou me dirigir para fazer esse rastreamento, né? Então, é algo que vai demandar muito trabalho do operador jurídico, né? Verdade, sem dúvida. E o ambiente, inclusive, não é o ambiente da internet, né? Esse que nós usamos Exatamente. é um ambiente próprio, né? O que dificulta mais ainda o acesso Uhum. e as informações. Aí, o que é que a gente consegue ver hoje? Que muita gente acaba sendo estimulado a fazer blindagem patrimonial. Eu digo estimulado na má fé mesmo, né? Se sente estimulado a fazer a blindagem, a esconder. Como esse aluno que disse que hoje facilmente ou compra gado ou compra ativo digital e vai depender da facilidade que tem de manusear no ambiente virtual. Então, hoje, facilmente vai vir. É como se fosse uma espécie de paraíso, paraíso fiscal digital, né, para esconder patrimônio. Hoje infelizmente. Então, até para pensar em fazer um planejamento, se for um planejamento seguro, se for um planejamento adequado, tem até essa dificuldade, porque é, descobrir a forma de controle, a forma de fiscalização, até de um herdeiro do outro, de um cônjuge em relação ao outro, hoje é quase que impossível. Geraldo. Gustavo, Pois não, professor? deixa eu ver aqui fazer alguns tópicos da discussão. Certo. Eu vi referências a bens digitais, acervo digital e ativos digitais. Seria muito interessante ter precisão desses termos, porque, primeiro, o que é que se qualifica como bens digitais? E a grande distinção é justamente com o que não é bem digital, que não pode ser digital, apesar de ser digital. É aquilo que diz respeito e que se enquadra nos direitos da personalidade, que são indisponíveis e intransmissíveis. Esse é o primeiro ponto, né? Definir o que é o que se qualifica. Claro que fazer referência a ativos digitais são espécies do gênero bens digitais. O problema é como se qualificar acervo. O acervo seria o conjunto que incluiria tudo aquilo que diz respeito à vida digital da pessoa, seja na relação de família ou na relação sucessória, e aí incluiriam os bens digitais e os bens não patrimoniais, os não econômicos. Parece-me que toda vez que vocês fizeram referência aí a acervo, era sempre no sentido patrimonial, ou econômico. É algo, portanto, que precisa, me parece, como ponto de partida, quem trabalha nisso, deixar bem definido, como dizia o velho Voltaire, primeiro definamos o sentido das palavras, depois dialoguemos. Então, e por isso que eu fiquei com certa perplexidade com o que estavam a tratar em relação a, principalmente, a essas três expressões. Outro ponto importante, que é o foco da exposição da Paula, é a questão da extraterritorialidade. Nós temos de acordo com a lei brasileira, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, duas regras específicas ao tema que estava sendo tratado. Primeiro, é o artigo 7º da lei de introdução, que estabelece o princípio do domicílio no que concerne às relações de família. Então, tudo aquilo que diz respeito aos direitos de família, a lei de introdução estabelece a regra do domicílio. Então, independente, resta saber onde está domiciliado.
no que concerne às relações de família. É certo que a, a preocupação principal do legislador brasileiro é com relação ao casamento, mas também ao regime de bens. Veja que a própria lei estabelece que o regime de bens legal convencional obedece à lei dos países em que os nubentes tiverem domicílio. Na verdade, não é nem nubentes, a nubentes aí está no sentido daqueles que vão casar, né? Mas o regime de bens que deve se prevalecer, que deve ser prevalecido. O outro ponto é o artigo 10 dessa lei, da lei de introdução, que estabelece que a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto. Ou seja, tem-se tanto para o direito de família quanto para o direito das sucessões, a regra do direito brasileiro é a do domicílio, onde está domiciliado. Esse é o ponto de partida para a realização da abertura da sucessão ou do planejamento sucessório que anteceda, porque ele se projeta para a sucessão futura. Agora, o problema é que esta é a lei brasileira. Mas e a lei do outro país, do país A, do país B, do país C, se não adotar o domicílio? E aí vem o conflito de leis. Por isso que alguns autores preferem chamar, ao invés de direito internacional privado, de conflitos de leis, porque é da natureza mesmo desse ramo do direito a definição de qual a lei que deva prevalecer em virtude do conflito que se instaura. Não é? Agora, e aí vem mais outro ponto da lei brasileira, que é a lei do marco legal da internet. O marco legal da internet, ele estabelece uma regra muito conhecida no artigo 11. Travou, viu? Não estão me ouvindo? Travou. Foi? Estou ouvindo, Estou, ouvindo, professor, professor. tá ouvindo? Agora estão Pode ser o ouvindo? dela que travou. Sim. Estamos ouvindo, não travou Vocês aqui estão para a gente, ouvindo? não. Sim, Estamos Todos ouvindo, estão ouvindo? todos. Tá bom. sim. Então, eu estava a me referir eu estava me referindo à lei o marco legal da internet. E o marco legal da internet, no artigo 11, estabelece que em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registro de dados de pessoas ou comunicações de provedores de conexão, etc., etc., a lei que se aplica é a lei brasileira. Então, e pouco importa que haja terminais estejam localizados ou não no Brasil. Há poucos meses, bem recentemente, o STJ, discutindo essa questão, interpretando o artigo 11, e a meu ver corretamente, e decidiu que não importa que haja ou não filial ou representação dessas empresas que prestam esses serviços de aplicação na internet no Brasil. E a lei a ser aplicada é a lei brasileira, justamente invocando o artigo 11. O problema, volta ainda, é se a lei do país onde esteja provindo, onde esteja originado a aplicação da internet, ela diga o contrário, diga que é a lei deles e não a lei brasileira, que é a lei onde, afinal, está a operação a se realizar e a aplicação a se realizar, usando esse termo da aplicação na internet no território brasileiro. Essa regra me parece que ela é comum e é a mais razoável para o mundo inteiro, né? Que é aquela regra
da aplicação nas relações de obrigações do local onde se executa a obrigação, onde a obrigação ela é cumprida. Essa é a regra da lei a ser aplicada. Esses outros problemas que decorrem disso também são os efeitos tributários, né? Qual o tributo a ser aplicado, qual em decorrência da lei. Parece-me, portanto, que, em primeiro lugar, voltando, é de se saber se temos ou não aí algo que possa se qualificar como bem virtual, não é? Bem imaterial, que possa ser qualificado para fins de comunhão no regime de bens, ou não comunhão, ou também para a sucessão hereditária. Essa questão da fraude, eu até não vou me avançar muito, há muitos estudos feitos no Brasil, né? É um problema realmente gritante. Gostei do paralelo que vocês fizeram aí entre o gado real e o gado virtual, né? Porque, no fundo, é isso, né, que está acontecendo. São modos muito fáceis quem sabe, algo de positivo que possa brotar da inteligência artificial é de facilmente identificar isso. Hoje há meios, toda a órbita da Terra está coberta por satélites que possam, eventualmente, gravar a movimentação de gado no que concerne ao gado, e será muito mais fácil, me parece, a identificação e a captura com um uso que positivo da inteligência artificial no que concerne a esses bens digitais. Paula, tem muito assunto aí para você desenvolver e siga em frente. Terminei. Verdade, professor. Muito obrigada. Pronto, Paula, se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Depois a gente interrompe a gravação e continua conversando, se for o caso. Bem, eu gostaria de agradecer. Anotei aqui muita coisa para refletir. Gostaria de agradecer e dizer que realmente é um desafio, né? E eu vou continuar estudando para ver se eu consigo colaborar com a parte jurídica, com ordenamento, com ideias, né? Para tentar resolver e controlar essa dificuldade que a gente tem hoje na prática de fazer esse planejamento de acervo digital. Mas eu agradeço demais as contribuições, foram extremamente ricas. E mais uma vez foi um prazer, né, ter esse reencontro aqui virtual no nosso último encontro de debates, né? Porque o próximo vai ser presencial, mas vai ser uma confraternização. Então, um prazer enorme. Foi uma grande satisfação. Verdade. Obrigado, parabéns para você, Paula, pela apresentação.